O Good Vito fez algo incrível nesse último final de semana, vencendo o Arnold Brasil 2025 e agora ele se encaminha para enfrentar uma verdadeira pedreira. Daqui a 5 semanas no Pittsburgh Pro ele vai enfrentar Nick Walker, Martin Fitzwater, Michael Krizo e o brasileiro Lando Pérez terá a chance da sua revanche. E eu vou falar com vocês sobre detalhes sobre essa competição e sobre o Good Vito especificamente. Será que ele pode vencer o Nick Walker, que eles têm sido muito comparados nessas últimas semanas, e até mesmo o Martin Fitzwater, que é o atual top 4 da categoria no Mr. Olympia? Tudo isso que nós vamos falar neste vídeo. Vamos começar aqui tirando o elefante da sala, né? O Martin Fitzwater, ele é sim considerado o favorito a vencer essa competição, afinal ele é o atual top 4 do Mr. Olympia na categoria Open, então a lógica diz que provavelmente ele vença, ou que ele chega com muitas chances de vencer. Mas nós precisamos lembrar que em 2024, esses três caras, esses três monstros, Martin, Nick Walker e Vitaly, eles se enfrentaram de forma indireta. O que eu quero dizer com isso? Martin enfrentou o Nick Walker, o Martin enfrentou o Vitaly e nós conseguimos ver o que? O Nick Walker, ele venceu o Martin Fitzwater de forma com que existiam questionamentos. Vitaly e Martin se enfrentaram, o Martin saiu vitorioso, mas também existiram questionamentos, ou seja, existe um bolo entre esses três nomes que, apesar da gente ter visto o Nick vencer o Martin, depois o Martin indo para o Mr. Olympia ficando em top 4, tá tudo embolado. A gente tem na imagem, né, a gente tem na cabeça a ideia de que o Martin ele é favorito, mas se a gente lembrar o que aconteceu nas últimas competições, ele não venceu de forma unânime. Digo isso porque o Martin ele não venceu o Nick Walker, venceu o Vitaly de forma contestável, digamos assim, porque existiam motivos para defender qualquer vitória, mesmo que as papeletas mostrem outras coisas. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, vou trazer aqui a comparação do Detroit Pro, que foi quando eles se enfrentaram. Vídeo aqui no Instagram do QG Culturismo, beleza? Sigam essa página, excelente conteúdo, e a gente consegue ver que existiu sim uma equiparidade, um equilíbrio nesse confronto, onde em alguns momentos em algumas poses a gente via o Good Vito maior, mais detalhado, né? E eu acredito, na minha opinião e pelo que eu vi aqui, que o Martin Fitzwater, ele provavelmente se distanciou do Good Vito ou teve uma vantagem nas poses de costas. E olha como que o Martin Fitzwater, ele tem uma dorsal melhor que a do russo. Ele tem mais volume, tem mais detalhamento, e a questão do Good Vito, que mesmo que ele tivesse um volume parecido, tem aquela questão da lombar dele, né, que tem aqui esse espaço, né, a dorsal dele começa bem em cima, então ele tem pouco volume na lombar. Isso é uma questão genética, não existe muita coisa que ele possa fazer, ele tem como amenizar ou usar ilusões para conseguir melhorar isso aqui, mas querendo ou não, eu acredito que o Martin venceu por conta das suas costas. Vocês podem ver aqui por essas comparações que existem sim critérios para defender a vitória tanto de um, tanto quanto a de outro. E aqui fazendo uma comparação, né, do Nick Walker contra o Good Vito, né, que não são fotos de palco, eles não competiram juntos ainda, mas cara, eu consigo ver sim um mundo em que o Good Vito consiga vencer o Nick Walker. Eu consigo imaginar sim um mundo em que ele saia dessa competição vitorioso. Óbvio que o Nick Walker e o Martin Fitzwater têm a vantagem do nome, são mais conhecidos, mas eu acredito que existem sim chances do Good Vito chegar incontestavelmente melhor do que esses caras. O grande calcanhar de Aquiles, o grande ponto fraco, realmente vai ser as suas dorsais. Tudo vai depender como de costas ele vai ficar ao lado desses caras. Se ele ficar muito distante, isso pode custar a vitória. Eu consigo ver sim o Good Vito vencendo esses caras, né? Ele vai trazer uma versão
evoluída. A última vez que ele enfrentou o Martin não é o mesmo cara que a gente viu competindo no último Arnold Brasil, então ele pode sim trazer uma surpresa. Partindo para alguns outros nomes, parando a programação rapidinho para deixar uma dica para vocês. Cupom FNO no site da Adaptogen, você garante 15% de desconto, compra os melhores suplementos do mercado e de quebra ainda apoia esse humilde criador de conteúdo. Então não perca tempo, link na descrição. Falando aqui do Leandro Pérez, que vai ter a sua chance aí de uma revanche, mas aqui falando como um analista, tá, pessoal? Aqui não estou falando como torcedor, não estou falando como aquilo que eu quero que aconteça, estou falando fazendo apenas uma análise. Acredito que o Good Vito, ele fica à frente novamente do Leandro, acredito que a vitória ali, a briga pelo topo, deve ficar realmente entre os três caras que eu citei, mas eu acredito que o Leandro Pérez pode fazer uma briga bem interessante aí contra o James Hollingshead e o Michael Crysio e o William Bonac. Então, para mim, a briga do Leandro deve ficar para vencer esses caras. William Bonac aqui provavelmente seja o cara mais letal, venceu recentemente o Detroit Pro. Então, caso o Leandro consiga vencer o William Bonac, por exemplo, o Crysio, já vai ser excelente. E o Leandro vai chegar mais condicionado, né? Que foi o grande erro que eles cometeram nesse Arnold. Falando aqui um pouco sobre o Michael Crysio, um cara muito grande, só que tem muitos pontos fracos, principalmente na sua parte de costa, na parte de trás, falando de dorsal, falando de glúteos. Inclusive, vou trazer aqui para vocês uma curiosidade ou algo bizarro, né? Que aconteceu envolvendo o Crysio, né? Ele falando sobre os glúteos. Ele postou aqui um vídeo, né? Uma pequena atualização mostrando o físico, um cara gigante, absurdo, não tem o que falar. Um fã, provavelmente, dele. E um cara aqui no seu Instagram, ele foi e deixou um comentário, uma crítica construtiva, né? Disse assim, ó: trabalhe o glúteo, por favor, para melhorar as suas poses de lado. O restante é excelente, você é o melhor, mas precisa de glúteos. Ou seja, ele fez realmente uma crítica positiva, né? Uma crítica construtiva. Ele falou, você é o melhor, o resto é excelente. Ele não estava ali querendo ofender o Crysio. E a resposta do Crysio foi, você é gay? Glúteos malditos homossexuais. E cara, eu não vou entrar aqui no detalhe de que se isso o que o Crysio falou é correto, não é sobre isso, mas isso reflete talvez a visão que o Crysio tem a respeito do treino de glúteo. Talvez ele enxerga isso como coisa de gay, né, entre aspas, e por isso que ele realmente tem esse ponto muito fraco mesmo. Michael Crysio aí trazendo a essência do bodybuilding, né, aquele momento da história em que os atletas eram chamados e conhecidos, né, ou tinham a imagem de serem burros. O Crysio, pelo contrário, ele realmente é burro, né? Pelo que parece, né? Pode ser uma piada, pode ser que não, mas fica aí, né? Vamos ver o que acontece. E, rapaziada, isso aí foi a minha pequena análise, né? Não quis ficar aqui mostrando um monte de vídeo, realmente queria dar a minha opinião. Consigo ver, sim, um mundo em que o Good Vito, ele vence essa competição. Vai ser realmente uma batalha bem grande e caso ele vença, que eu acho que, vamos dizer assim, ele não vai entrar como favorito, mas caso ele vença, cara, vai credenciar ele a brigar muito alto no Mr. Olympia. É papo de top 5 do Mr. Olympia, mesmo que ele perca para o Martin e vença o Nick Walker, por exemplo, ainda assim o credencia a brigar por top 8, top 6, enfim, realmente ele vai provavelmente estrear já dentro do top 10, o que é muito bom para ele. Comentem aí, vejo vocês no próximo vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e vejo vocês na próxima. Valeu!